Skate de patins e afins. Ela era barra na corda, curtia jogar ao mata, dava flicks imortais. Olá, bem-vindos ao Toca Aquela. Hoje temos connosco Luís Caracol. É um mega músico, uma voz sui generis, adoro o seu timbre, os seus arranjos. A malta com quem já trabalhou tem temas incríveis, ele faz parcerias com N pessoal, com outras músicas de outra malta, versões. É um gajo que eu adoro, boa onda, excelente, é um filho da terra, não apenas terra Portugal, mas do mundo em geral. Obrigado, Luís, por estares connosco hoje. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado. É tudo sincero, acredita que é. Acredito, sim. Luís, como é que um tipo vai parar a Elvas? Não tem um sotaque alentejano, mas tens na tua música um timbre de todo o resto do mundo. Explica-me isso. Olha, a história da minha vida é um bocadinho... vim um bocadinho a reboque das aventuras dos meus pais, não é? Como quase todos nós. Acabo por nascer no Alentejo porque os meus pais, a vida deles era em Angola. Depois, em 75, dá-se o processo da independência das nossas colónias ultramarinas e basicamente os meus pais. A minha mãe estava grávida de mim já de um tempo bastante avançado e a minha avó, como vivia no Alentejo, e eles... Sim, fizeram parte de um grupo de malta que veio também assim com uma mala de roupa e pouco mais. Então fomos entre aspas acolhidos ali. Eu acabei por nascer em Elvas e obviamente que tenho um enorme carinho pelo Alentejo, mas só vivi um ano no Alentejo. Depois andei tipo saltimbanco também, um bocadinho a reboque do meu pai, porque o meu pai fez carreira militar, então vivemos em muitos sítios diferentes. Nas ilhas também, nos Açores e por aí afora, e depois dá uns 25 anos para cá estou estabilizado aqui no continente, assim, perto de Lisboa, portanto, fico muito feliz de poder viver aqui, que gosto muito. Tu disseste que o teu pai foi militar. Consideras-te uma pessoa rígida também, ou não? Um bocadinho, sim, sou um bocadinho. Sim. Disciplinado. Eu tive uma educação... não vou dizer dura, mas o meu pai é um homem um bocadinho à moda antiga, não é? E com aquela disciplina toda que herdou também da parte militar. Mas eu acabei por transportar isso também um bocadinho para o meu universo profissional, porque eu acho que uma das coisas que eu de algum modo acho que podia funcionar melhor na classe artística era se muitas vezes houvesse uma atitude profissional talvez um bocadinho mais rígida em relação a algumas profissões ligadas à arte, porque muitas vezes é fácil, pelo facto de não teres uma entidade patronal, pelo facto de não teres alguém às vezes a puxar-te as orelhas, faz com que muitas vezes a malta te confunda teres um trabalho liberal com ser baldas, não é? E eu sei que tenho fama de ser um gajo que quando é para trabalhar, mas está-se bem, eu vivo bem com isso e gosto que seja assim, portanto quando é para curtir também sou o primeiro a chegar, quando é para trabalhar, é para trabalhar. E tu vais em 96 para a Academia de Música. Sim. E depois até 2001 estás no Hot Club. De certeza que isso te abriu um bocado aí as janelas de amigos músicos com quem começaste a participar. Aliás, o Hot Club para mim sempre teve, até o momento, foi das melhores escolas de formação de malta mais séria. Quão importante foi para ti ter estado lá a estar? Olha, foi muito importante. Ainda que hoje em dia eu tenha uma visão um bocadinho diferente do que possa ser estudar. Obviamente que uma escola como o Hot Club e com o histórico do Hot Club aprende-se muito ali. Eu comecei na Academia de Música que vem de um universo clássico. Basicamente, deixa-me dar aqui um golinho neste vinho bom. Sim, brindemos aqui à mina velha do patrão parente. Perdi-me aqui. Estás a ver? No Hot Club. Começa a falar, começa a ficar rouco. Estávamos a falar do Hot Club, da malta, e tens uma visão agora já um pouco diferente. Obviamente que ir para a Academia de Música que vem com um universo mais rígido, porque é mais parecido ao conservatório, estás a estudar música clássica, a coisa é muito mais séria, música mais ligada à leitura. Certo. Mas sempre houve algo em mim que gostava da improvisação, gostava da liberdade de poder
criar, inventar. Então o universo do jazz é obviamente é todo um mundo onde podes potenciar isso em ti, podes essa ausência de fronteiras em muitos momentos que existem no repertório do jazz foi uma coisa que me atraiu muito e obviamente que foi importante também para perceber um bocadinho a minha capacidade no processo autoral, nessa liberdade criativa que hoje em dia continuo a alimentar. E tu tens muitas influências disso, aliás, basta qualquer uma das pessoas ouvir no Spotify os álbuns do Luís, que ele tem lá imensos álbuns e trabalhos e EPs agora que lançou recentemente. As tuas raízes têm sempre acordes de influência de vários sítios africanos, Brasil, do jazz, mas tu tens uma coisa muito tua, tu tens um tempo muito teu, o teu ritmo a tocar e a cantar, a voz, é muito tua. Tu gostas desse teu conceito e sei que tu fizeste isso recentemente, que eu fui-te ver há algum tempo atrás, tu e a guitarra, tu gostas desses momentos teus ou preferes estar com uma banda atrás? Olha, eu gosto dos dois. Trazem-me prazeres diferentes. Gosto muito de tocar em grupo porque a pulsação de um grupo que toque bem, tu consegues potenciar uma energia associada à música que é difícil conseguires colocar quando estás sozinho, não é? Mas por outro lado, a liberdade de estar sozinho também me fez descobrir muitas coisas em relação a mim. O facto de eu ter passado durante muitos anos por um processo também solitário, desde o processo da composição até ter a coragem de ir para cima de um palco sozinho, isso também me fez ganhar uma endurance que é difícil conseguires ganhar com banda, porque tu passas a ser o responsável por tudo, percebes? Ou seja, tu tens que fazer a harmonia, tens que ter de algum modo tens que impor algum balanço, tu és o dono do tempo, não tens um baterista, tu tens que ser estável, minimamente estável na pulsação, na maneira como cantas, na maneira como comunicas. Traz-te uma responsabilidade que na verdade é importante no processo de crescimento, porque de repente estás sozinho em cima do palco e tens que fazer aquilo acontecer sozinho. Certo. E isso traz coisas diferentes do que traz a banda. Agora, obviamente, tocar em grupo é uma coisa super importante, porque também aprendes coisas a tocar em grupo que não aprendes a tocar sozinho. Tens altos músicos, por exemplo, que sozinhos são incríveis e nunca funcionaram muito bem em banda por um género de anarquia que também é fácil ganhares quando tocas sozinho. Então eu nunca me quis dissociar nem de um universo nem do outro, porque quis estar sempre muito, sabes, conectado com as duas realidades. Não, isso é muito fixe. E tu eu acho curioso, porque é assim, quando esses momentos, é assim que eu sinto, não sei se é assim que tu sentes ou não, mas quando tu vais estar mais sozinho, mais só, e fazes uma coisa mais intimista, eu penso sempre em ensaiar isso na minha sala. Eu estou a ensaiar esses momentos na minha sala. É um pouco isso que tu levas para os concertos, aquilo que tu vives em casa. Essa intimidade, sabes, muitas vezes é uma intimidade que tu só percebes no momento do concerto, porque depende de várias coisas. Depende da quantidade de pessoas que estão. Depende da energia com que as pessoas estão. Por exemplo, eu lembro-me particularmente desse concerto que tu foste ver no Beleza, que houve um tipo que estava sozinho sentado numa mesa que teve mais ou menos a destabilizar ali um momento do concerto. Eu não me esqueci disso porque nestes dias tu ficas mais vulnerável. Certo. E então quando as pessoas vão com uma predisposição para tipo, ok, percebi que hoje há aqui uma intimidade, vou abraçar esta intimidade, tenho esta disposição para esta intimidade. Porventura nesses dias acontece ali alguns momentos mágicos. Porquê? Porque tu estás numa vibração que as pessoas estão a aceitar e este dar e receber dessa vibração potencia aquilo para um patamar diferente, estás a ver? Agora, de repente, quando tens alguém que está a destabilizar essa intimidade, é mais difícil, sabes? Sim. Por exemplo, eu como sou um músico que antes deste processo da música original trazia muitos anos a tocar em bares e a fazer covers, nos bares isso acontece muito também, sabes? A malta que vai aos bares porque quer beber uma cerveja, quer estar na conversa, não vai com uma disposição para ouvir música. E nesse dia tu és mais um rádio a pilhas do que propriamente alguém que está a dar música às pessoas. Portanto, eu como venho com esse background também sei distinguir e às vezes sei me defender. Agora, quando estou sozinho é mais difícil essa defesa, porque
Não estás preparado, não é? Estás sozinho. Yeah. Estás sozinho. Tu lembras-te quando começaste a aprender guitarra? Quando é que foi aqueles primeiros exercícios que te fez agarrar à guitarra? Pá, a primeira sensação que me lembro de ter tido quando comprei uma guitarra foi: eu não nasci para isto. Sério? Porque eu acho que há todo um processo de tu quereres que a tua cabeça faça e os teus dedos não fazerem o que a tua cabeça lhes pede para eles fazerem. Então, esse processo. Mas foi, comigo aconteceu uma cena assim meio sem querer estar a entrar numa resposta esotérica, Ok. mas é uma cena gira em relação a mim, que foi desde muito cedo que os meus pais e o meu avô materno me chateavam porque achavam que eu tinha algum jeito para a música, ou sentiam que eu era musical, do tipo tocar um jingle publicitário na televisão e 30 segundos depois eu cantá-lo, mas isso para mim passava-me ao lado, pá. Eu não queria, eu neguei sempre isso. Portanto, eu até praticamente aos 17 anos eu não quis saber da música, não queria ter nada a ver com música nem com arte, porque eu vinha do universo do desporto, eu estava a estudar desporto, jogava futebol federado, estava a pensar fazer o secundário e ir estudar desporto. A que posição que jogavas agora? Era médio centro. Distribuir o jogo. Ainda hoje é assim uma banda. E basicamente o que é que aconteceu? Eu, a meio desse percurso, tenho um acidente de moto e tive muito tempo de muletas e sem poder jogar. E foi nesse processo que eu comprei a guitarra. Portanto, comprei a guitarra numa de ocupar o tempo, e depois a maneira como isso, a rapidez com que isso se potenciou para uma coisa mais séria foi muito galopante, sabes? Okay. E aí eu pus a hipótese, talvez os meus pais tivessem razão. Alguma razão. Por outro lado, arrependo-me muito hoje em dia, e por isso, por exemplo, o meu filho de 4 anos quis aprender música e eu disse-lhe: pá, ok, então está no Conservatório de Loures. Boa. E eu arrependo-me muito de não ter começado a estudar música mais cedo, porque sinto que tu, quando és criança, tens uma capacidade de absorção diferente do que quando és adulto. Eu já comecei a estudar música com 20 anos, estás a ver, e perdi algumas coisas que podia não ter perdido. Mas foi muito galopante. Porquê? Porque eu comecei a tocar com 17 e com 19 anos vivia da música. Portanto, já tocava nos bares, acabei o secundário e já quis ir para a academia, já não quis ir para a universidade, quis ir para o outro clube. Então foi muito rápido depois a maneira como a coisa se tornou mais a sério. E olha, eu acho que não escolhi a música, sabes? Eu acho que ela de repente me atropelou ali a meio e eu tipo, olha, pronto, tudo bem. Ficaste caçado. E foi, caçou-me. E tiveste projetos depois, como inicialmente começaste com bares, não é? Com covers? Com os Vira-Lata? Com Vira-Lata, sim. Entretanto, começas a tocar inicialmente no teu projeto de carreira, não é? Sim. Depois desse período de tiveste a tua formação pessoal, começas a fazer os covers, a tocar com bandas nos bares à noite, sim, onde já falámos, inclusive, no Galerias, sim, em Loures, sim, o falecido Galerias, estou a brincar que já não existe. Tiveste os Vira-Lata, onde tocavas baixo? Não, nos baixos era outro projeto que eu tinha com o Pablo Banazol, okay, com o Ivo e com o Gonçalo. Exato. Que era os Fluid. Os Fluid, era uma banda de funk onde eu tocava baixo, sim. Tu aí não cantavas? Cantava-me 3 ou 4 temas só, sim, mas curtia estar ali no background. Ali. E depois como é que foi essa transição do baixo para a guitarra? Como é que foi por necessidade de chegares mais à frente? Ou... Não, na verdade o baixo aparece depois da guitarra e não antes. Ou seja, foi quase necessidade, não é? Pá, vou-te contar a história do baixo, também foi gira. Que foi um dia o baixista que tocava comigo partiu um dedo no dia do concerto. A sério? E então aconteceu ali uma cena do tipo, eu fui obrigado no dia do concerto, tipo, é assim, se temos baterista, temos teclista, não podemos não ter baixista. Portanto eu nesse dia larguei a guitarra e assumi o baixo. E então, como eu tenho uma maneira de tocar guitarra que uso muitos bordões, aquilo foi meio natural em mim, estás a ver? A piada disso foi que eu comecei a tocar baixo meramente por gozo, e há um bocado estavas-me a falar nisso, ou seja, também no meu percurso com a Sara Tavares, e um dia eu estou a tocar com uma banda de uns amigos que tinham uma banda de reggae, estava lá tipo a safar também a vez do baixista, e ela entra nesse bar e vê-me a tocar e diz: mas eu já te conhecia a tocar guitarra, tu tocas baixo? Eu digo: não, eu não toco baixo, eu vim só aqui safar. Ela: não, mas é que eu estou à procura de um baixista que também cante, tu queres vir tocar comigo? E eu tipo:
como assim? Então depois acabei por estar 8 anos com ela a nível internacional e foi uma aprendizagem fixe também. Ou seja, tive 3 anos a tocar baixo e depois ela teve um problema de saúde e eu passei para a guitarra, ou seja, voltei a tocar guitarra o resto dos anos no projeto dela. Mas essa banda a tocar baixo era assim uma coisa só para curtir, não era assim uma cena muito séria. O teu relacionamento com o Ivo tem mais de 20 anos, que é um baterista, ele já toca há mais de 20 anos. Faz 20 anos este ano. Sim. Surge de onde? Aí de Sara? Não. Surge anterior a isso, ou seja, o Ivo eu tinha um projeto de bares nessa altura também, que tocava no Até que Enfim, no Chafarix, naqueles bares da altura, não é? E o Ivo tinha outra banda também, com o Alex, com o Ricardo Quintas, com o Tarô, também conheces, né? E então havia uma cena gira que era eu ia vê-los tocar nos bares, porque era muito fã daquele baterista, e o Ivo ia ver tocar-me aos bares, porque era muito fã do cantor. Então, um dia dissemos, fogo, eu sinto uma cumplicidade musical contigo que não sei explicar, um dia curtia tocar contigo. E nisto um dia recebo um telefonema dele e dizer, olha, bora fazer uma banda. Então fizemos os Guru, que era uma banda muito fixe, uma banda que tocava soul, funk, era assim uma banda, na altura em que havia um movimento de bandas de rock muito forte em Lisboa. Hoje em dia é mais fácil encontrar as malta a tocar funk, mas tipo, imagina, em 2000, 2001 não era muito comum, a malta estava mais numa do pop e do rock e nós fomos um bocadinho contra a corrente e fizemos essa banda de funk, que durante uns anos foi uma banda que tocou muito também na Noite de Lisboa e na verdade o meu projeto depois que vem a seguir, que é Luís e a Lata, que é o primeiro projeto de originais, de algum modo transita desse projeto que era Guru, e então eu com o Ivo e outro músico lançamos esse projeto de originais. Vocês ficaram com esse relacionamento sempre, que é uma cena até muito hoje, bonita. Até hoje. Aliás, dia 19 vamos tocar juntos outra vez, sempre que podemos tocamos juntos. Eu tenho um concerto em Cascais e ele vai tocar comigo. Isso é muito bom. Aliás, tu notas muito essa complicidade, ainda hoje, passados estes anos, e cada vez é mais fomentado isso, não é? Sim. Aquela coisa quando tu olhas para o lado, vê-lo a tocar e ele também percebe para onde é que tu vais, não é? Sentes muito isso? É assim, é uma coisa meio inexplicável, ou seja, nós durante muitos anos fizemos um percurso muito parecido, ou seja, íamos mais ou menos pelo mesmo caminho. A partir de uma determinada altura, o Ivo começou a tocar com outro tipo de artistas, com outro tipo de estética, ao mesmo tempo continuava a tocar comigo. Eu depois tive ali algum tempo em que tive durante um determinado período a tocar mais sozinho e hoje em dia, apesar do Ivo ser um músico também com uma linguagem mais abrangente ainda, porque toca desde o André Henriques, à Cuca Roseta, à Carminho, à Sara Tavares, ao Paulo Flores, ou seja, ele toca em muitos universos musicais diferentes. A verdade é que quando tocamos juntos outra vez, a cumplicidade vem sempre ao de cima, portanto é inexplicável. Isso é espetacular. É inexplicável, sim. Tu vindo do Alentejo, parte do raiz do Alentejo, alguma vez sentiste tentado fazer alguma coisa com os cantares alentejanos? Não. Não, porquê? Como tens eu pergunto isto porque há uma razão. Como tens tantas influências de tanto lado, tantos géneros, e tu consegues meter tanta coisa, misturas, faz o teu tutti-frutti, como eu costumo dizer. Sim. Eu estava curioso, alguma vez tinhas pensado em fazer alguma coisa desse género com os cantares alentejanos? Olha, eu tenho uma afinidade muito grande com... Eu tenho uma afinidade muito grande com o canto alentejano por intermédio do meu avô materno, que era de Odmira. E eu ouvia-o cantar algumas daquelas canções, daquelas modas. E aquilo para mim tem um significado tão familiar que eu gosto de o manter assim, sabes? Ou seja, nunca... Eu sei que muitas vezes podia ser fácil alguém como eu vir alegar que pelo facto de ter nascido no Alentejo e ter uma ligação com o canto, de repente usar uma linguagem como o canto, que agora até é património material. Mas há tanta gente já a fazer isso e a fazê-lo bem, que eu não iria... Eu acho que nesta altura do campeonato não faz muito sentido para mim fazer isso. E depois, sempre que eu ouço alguém a cantar aquilo, remete-me um bocadinho para o universo do meu avô, que foi um homem muito importante na minha vida, e para aquela imagem, e eu nunca quis, de algum modo, tocar nisso. É um bocadinho isso e o fado, sabes? Porque há uma ligação familiar minha com o fado,
A minha família, eu tive um tio meu que foi fadista e que foi assassinado em Angola no tempo de, portanto, em 75, quando aquilo ficou fora de controle. E então houve sempre ali um certo amargo em relação ao fado. Portanto, para mim o fado e o canto têm ali o lugar deles no meu coração. É um holy ground, não é? Mas eu não prefiro que eles fiquem ali no canto deles e na sua importância, enorme importância que têm para mim, mas eu não os uso como linguagem artística. Luís, tu tens uma coisa que me fascina, eu gosto. Eu sei que há muitos trabalhos que tu fazes que são poemas que te dão, te entregam, tu interpretas aquilo à tua maneira e musicas aquilo. Pá, que tornas poemas que até são para mim agradáveis em espetaculares, super afáveis, que hoje como todos. A sério, a forma como tu musicas aquilo, e tens muitas letras assim, letras não, muitas músicas com as letras, pá, torna tudo tão delicioso e não sai da cabeça, que é uma cena que me enerva. Obrigado. É sério que não me enerva, que me enerva imenso. Tu tens inclusive dois que eu gosto. Falas da música, a forma como musicaste aquilo, o Fred Astaire, e o outro, a Marlene Dietrich. Alguma vez pensaste, sendo eles ícones do cinema, alguma vez pensaste em fazer uma banda sonora de alguma coisa? Opa, nunca pensei. Sabes que eu não. Como é que eu te vou explicar isto? Eu duvido sempre muito. Eu tenho muito respeito por todas as áreas artísticas e não só, né? Mas falando agora de arte, eu nunca me senti particularmente músico, sabes, para abraçar um projeto de uma dimensão ao nível de uma banda sonora, que eu acho que é preciso ter uma capacidade musical quase de maestro, sabes, para fazer uma coisa dessas a sério. E eu, na verdade, eu acho que sou só um fazedor de canções, percebes? Que também canta as canções que faz, mas nunca me senti particularmente confiante ao ponto de achar que eu ia fazer bem, sabes? Então, mas olha, estou quase certo que o farias. Tu pegas num poema, tu fazes isso com uma música, imagino com uma imagem, com um filme. Acredita que eu acho que farias. É curioso dizeres isso, porque eu acho, por exemplo, que a imagem associada à música muitas vezes é muito... é poderosa. É muito forte, é muito forte. Agora, se formos olhar para a história do cinema, sabes? Pá, tu tens desde do Ennio Morricone até sabes, ou seja, tu tens obras de arte tão porque eu acho que tenho esse defeito como pessoa, que é eu sempre as minhas maiores referências são pessoas que eu considero que roçam a excelência, sabes? E eu acho sempre que eu fico aquém dessa excelência. Então, sei lá, no caso das canções, eu não penso muito nisso, porque elas nascem das minhas mãos, porque sim, estás a ver. Agora, no caso das outras áreas, nesta em particular que estás a falar, das bandas sonoras, eu acho que há gente a fazer isso de uma maneira tão boa que eu até agora nunca me senti com coragem para entrar. Eu acho que era de arriscar. Se não te esqueças que o Summertime, por exemplo, Summertime, o Blue Moon, são standards que a malta conhece, aquilo... Sim, mas estás a falar do Gershwin, não é? Está bem, mas gênio. aquilo... Sim, mas o Summertime supostamente é um lullaby, não é? Era uma canção de embalar, não é? Quer dizer, a piada toda é essa. E é o que tu fazes com canções. Tu tornas as canções, tu fazes as coisas. Pá, e acho... Eu estou à espera disso, eu estou à espera que saia cá para fora uma coisa dessas, pá. Estou mesmo à espera. Vamos ver se eu tenho coragem para isso. É super curioso. Alguma banda sonora leste? Já fizeste aquelas referências do Morricone, como é óbvio, pá, que foram génios, não é? Sim. Há mais algum compositor que tu gostes de ouvir e que sempre que ouves aquilo ficas, pá, isto é mesmo... Há muitos. Olha, o outro dia estava a falar, eu tive, um dos projetos que eu tive ao longo dos anos também foi um projeto de Bossa Nova. Pá, e eu o outro dia estava assim a pensar, tipo, como é que alguém como António Carlos Jobim, não é? Como é que a mesma pessoa conseguiu fazer dezenas de obras de arte? Dezenas. Pá, desde Água de Beber, Desafinado, Garota de Ipanema, Águas de Março, Insensatez. Pá, é a perder de vista, ou seja, é a perder de vista. Eu sei que vou-te amar.
Pá, e isso, sabes, põe-me a pensar e muitas vezes há pessoas realmente que têm uma capacidade. Mas estavas a falar de bandas sonoras. Bandas sonoras. Há um filme que eu gosto muito, onde eu acho que o Sean Penn faz um dos papéis da vida dele, que é o I Am Sam. É uma história incrível, onde ele faz o papel de uma pessoa que tem uma deficiência. Sim. E a banda sonora é Beatles, interpretado por outros artistas. Pá, desde Rufus Wainwright, a Fiona Apple, a Ben Harper, por aí afora, mas a interpretar Beatles, acho que é incrível. E há outra banda sonora também espetacular, não sei se já viste um filme que até acho que é o Robert Redford, que é o produtor, não é o realizador, é o produtor, que é o Diários de Che Guevara. Que o título original é Diários de uma Motocicleta ou algo parecido. Já vi. E então, a banda sonora, ver esse filme com essa banda sonora, onde entra o George Drexler, onde entra uma data de malta, pá, com temas incríveis, é também espetacular. É espetacular. Mas há muitas, pá, não saímos daqui. Certo. Bob Marley, Sarah Evra, Tom Jobim. Podia escolher um para ir jantar e trocar umas letras. Quem é que era? Ui, pá, fogo. Não se faz isso. Faz. Acho que fazia uma última ceia com os três. Não, olha, eu com o Jobim tenho um amargo terrível com o qual vou ter que conviver o resto da vida. Foi que eu tive bilhetes, tive 2 bilhetes para ir ver o último concerto que ele deu em Lisboa, que foi no Mosteiro dos Jerónimos. E apareceu-me um concerto tipo, super bem pago e importante, e fui muito pressionado para fazer aquele concerto e não queria fazer o concerto, mas não tinha mais ninguém que queriam e que tinha que ser eu. Pá, e eu cedi a isso e o Jobim morreu 3 meses depois, percebes? Ou seja, ficou ali. Está mal resolvido. Pá, no caso do Marley, eu vou-te ser sincero, o Marley é uma das minhas memórias musicais mais antigas. E tenho, pá, daria 1 ano da minha vida para voltar a vê-lo em cima do palco. Tipo, acho que foi uma espécie de mágico. A Cesária foi alguém com quem eu estive relativamente perto uma vez em Cabo Verde, e era uma diva, não é? Era uma mulher espetacular. Mas é difícil, cada um deles com a sua importância. Certo. A Cesária tinha uma coisa muito, muito incrível e que é inexplicável também. Aliás, eu acho que os três têm isso, mas ela tinha uma coisa que era, ela ia para cima do palco e ainda não tinha cantado uma nota e tu olhavas para o público e as pessoas já estavam todas arrepiadas, sabes? Ou seja, ela significa um bocadinho o que é aquela parte invisível do carisma, da energia. Ela tinha realmente algo que era especial. Agora, Marley e Jobim são 2 monstros, génios, são génios ao seu género completamente. Claro que sim. Existe algum outro instrumento que tu toques para além da guitarra, baixo? Olha, eu costumo dizer que toco uma data de coisas mal e não toco nada bem. Portanto, eu toco, a guitarra é o instrumento principal que eu uso. Eu não me considero de todo um guitarrista. Eu uso a guitarra como uma ferramenta para acompanhar a minha voz, não é? Mas dentro de mim há um percussionista frustrado. Portanto, eu gostava de ter sido percussionista, baterista. Eu curto a cena do ritmo. E tanto que neste meu último EP eu gravei os instrumentos todos do EP um bocado por causa disso. Aproveitei a pandemia como desculpa e tipo, agora vou gravar tudo. Então gravei os instrumentos todos do EP. Opa, toco um bocadinho de teclas, sei a harmonia, não é? Sei as harmonias mais ou menos. Toco guitarra, toco baixo, toco cavaquinho, toco a maioria dos instrumentos de percussão e mais uma coisa ou outra assim. Qual é que é o teu instrumento que tu mais gostas de tocar por norma, quando pegas ou em casa ou quando vais para o concerto? É acústico? É elétrico? É acústico, eu gosto de acústico. Eu gosto de cantar e tocar guitarra acústica e gosto de cantar e tocar baixo. É um exercício diferente, mas pá, a guitarra é obviamente um instrumento pelo qual eu tenho uma enorme ligação, porque foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. Estou-me a pôr aqui a ver se toca alguma coisa, como cá estavas a falar no Falhou na Dança, que é o tema do... É lindo.
ver se sai alguma coisa. Porque começámos isto hoje a falar das minhas alergias. Eu hoje acordei sem voz, mas olha, pode ser que. Ele jogava a berlinda, era craque na carica e safava-se ao peão. Sabia atirar o prego, dava 10 toques na bola sem a deixar ir ao chão. Voava de bicicleta, de skate e de patins e afins. Ela era barra na corda, curtia jogar ao mata, dava flicks imortais e corria, apanhava, saltava cercas e muros até já não poder mais. E ganhava-lhe a macaca com o seu golpe de rins e afins. Entretanto ela cresceu e quis levá-lo ao baile, mas ele falhou na dança e ela, numa de vingança, embrulhou-o no seu chale com miçangas coloridas como um poema em braille. E trocou-o por outro só porque ele não sabia dançar como Fred Astaire, só porque ele não falava da maneira que ela quer, só porque ele não vestia roupa cara da boutique, só porque ele não morava numa casa muito chique. Só um bocadinho. Adoro isso. Obrigado, Luís. Obrigado. Adoro isso. Lá está. Não é só para mim a escolha de notas. Eu toco guitarra, é o meu instrumento. É a tua escolha de notas, de arpejos, de inversões. Epá, mas é o teu ritmo. Pá, tu casas aquilo, lá está, como tu estás a dizer, uma percussão naquilo. E é muito teu. Sim. Eu acho que é muito teu. Opa, agradeço-te imenso porque, olha, não há nada que me possam dizer que me deixe mais realizado com o meu trabalho do que me dizerem que é particular. Ou seja, entendes? Tipo, pá, eu não sou aquele tipo de músico, nem nunca fui, nem nunca ambicionei ser, que vai ouvir música ou ver músicos para ver quantas notas é que estão a tocar ou a que velocidade é que estão a tocar. Certo. Para mim só há dois tipos de música, é a que me entra da pele para dentro e a que fica à porta da pele. Portanto, o resto... Portanto, eu sou eclético, gosto de inúmeros tipos de música. Há a que me chega e depois há a que não me chega. E efetivamente há uma coisa na qual eu tenho procurado sempre, que é ter uma identidade própria, percebes? Ter de algum modo um legado que de algum modo dignifique também a história da minha vida, a história familiar, o facto de eu ter sido privilegiado que nasceu num universo cultural onde efetivamente há um triângulo cultural muito forte entre Portugal, a África lusófona e o Brasil. Eu nunca neguei isso, eu nunca quis fazer música que fosse num sentido diferente do que aquilo que de algum modo era para mim a linguagem na qual eu cresci como pessoa. E obviamente que tu, quando te predispões a ser músico e a ter obra própria, é natural que vás à procura daquilo que lá está guardado nas gavetas da memória ou naquilo que se lhe queira chamar. E havia todas estas coisas lá, percebes? Ou seja, às vezes as pessoas até me perguntam tipo, mas tu já viveste em Angola? Pá, não, eu já fui 5 vezes a Angola, mas nunca vivi lá. E até a Cabo Verde? Pá, não, já fui tocar 15 vezes a Cabo Verde, mas também nunca fui lá. Mas para mim, de algum modo, eu sinto que devo um bocado isso, talvez essa minha facilidade rítmica em entender ritmicamente e melodicamente as culturas desses povos, porque de algum modo essas culturas estiveram dentro da minha casa. Ou seja, quando eu passei a ter a consciência do que é que aquilo poderia ser, de um modo inconsciente elas já lá estavam presentes. Ou seja, não houve aquela coisa do tipo, ok, o que é isto? Que eu nunca ouvi isto, estás a ver? Pá, era comum, em minha casa, imagina, havia uma espécie de esquizofrenia musical, porque a minha mãe curtia ouvir fado, não é? E o meu pai curtia ouvir Duor Negro, por exemplo, e o meu avô curtia ouvir Chet Baker e a minha avó curtia ouvir Marley. Então havia ali uma cena, tipo, e eu cresci naquele universo, sabes? Onde a música brasileira, por exemplo, teve um peso muito grande também, porque ouvia-se Jobim, Chico Buarque, Caetano,
Pá, e é natural que isso depois esteja em ti, estás a ver? Sai cá para fora. É inequívoco e é incontornável. E para além da música, Luís, tens mais algum hobby? Os meus- Aliás, os meus- mais algum hobby, até parece que a música é um hobby, mas pronto. Não, mas tens algum hobby? Epá, os meus filhos agora ocupam uma boa parte do meu tempo livre, mas o desporto continua a ter o seu cantinho. Gosto muito de comer e de beber, e então Boa. vou correr Boa. para poder comer e beber com alguma folga, mas continuo a fazer as minhas corridas. Muitas vezes num sítio aqui perto de onde estamos hoje, ali no parque da cidade, às vezes vou correr para ali. Mas efetivamente nos últimos anos, com o nascimento dos meus filhos, tu também sabes o que isso é, há uma gestão de tempo diferente, porque passei a ter menos tempo para estar no estúdio, e então o tempo que tenho gosto de o aproveitar tipo, o melhor possível e da maneira mais objetiva possível, porque há menos tempo e eu continuo a precisar de tempo para conseguir criar, escrever, compor, etc. O nascimento dos teus filhos fez-te ver a música de uma forma diferente? Opa, teve um efeito em mim particular, porque olha, os meus filhos escolheram nascer, porque pronto, a minha mulher ficou grávida, foi um planeado, não planeado, podia acontecer a qualquer momento. Não é? Um brinde aos filhos. Um brinde aos filhos. Pá, peraí, isto tem que parar, não está ouvindo. O homem não pode ficar sem vinho. Não, tranquilo. Não, começa, por amor de Deus. Então, tá. Muito obrigado. Uma bazuca aqui de propósito Obrigado, só para André, ti. obrigado. Ora, é essa. Vou sair daqui já grog. Um brinde aos filhos. Um brinde aos filhos. Pá, os meus filhos decidiram nascer em dois momentos importantes para mim, ou seja, o meu filho mais velho, que é o Lucas, decidiu nascer quando eu estava a produzir o meu segundo disco, o Metade e Meia, e a minha filha decidiu nascer quando eu estava a produzir o meu EP. Então, eu sempre, sabes que eu acabei sempre por colocar esta questão da possibilidade dos filhos. Eu fui adiando isto porque eu sempre soube que era demasiado focado e obcecado com querer ser músico. E sabia e sei e continuo a saber de uma maneira ainda mais concreta e dolorosa em alguns momentos que ser músico e fazer música original precisas ter uma mistura de ingredientes que nada tem a ver com talento. Estou a falar agora de personalidade / caráter. Precisas ter uma capacidade de sofrimento lixada, certo. Porque estás a levar porrada em muitos momentos. Quer dizer, podia estar aqui só a falar contigo e a dizer e a escolher todas as palavras bonitas, mas pá, nem sequer faz sentido, que a gente certo. Conhece e eu também nunca fui uma pessoa que tivesse particular filtro em relação a dizer as coisas como as sinto. E eu tenho levado alguma porrada para continuar a fazer a música que quero e que acredito. E sabia que a vinda de filhos poderia colocar isso em causa. Curiosamente, isso tem tido um efeito contrário àquilo que eu imaginava. Porque o meu filho mais velho, o Lucas, já dá para perceber. A minha filha é pequenina, tem 1 ano, não é? Mas ele já dá para perceber. Aliás, que as nossas filhas têm 1 mês de diferença. É verdade, as nossas filhas são primas. Mais nova. São primas ali. E curiosamente o meu filho, se calhar, não vou dizer sem ele saber, porque ele é muito inteligente e é perspicaz, e ele sem saber, ou se calhar inconscientemente, tem-me ajudado a não perder essa coragem de continuar a fazer música, sabes? Ou seja, e às tantas eu dava por mim a pensar que nunca gostaria de colocar a vida dos meus filhos ou a qualidade de vida dos meus filhos em risco, certo. Por causa dos meus sonhos ou das minhas ambições. E com esta história do Covid e de tudo o que aconteceu à cultura neste último ano e meio, tinha todas as razões para questionar e para duvidar, e mesmo duvidando, ele tem-me incentivado aliás, já me disse inúmeras vezes, tipo, pai, nunca deixes de ser músico, sabes? Então eu agora também o faço porque não quero defraudar a imagem
que ele virou mandamento agora. virou mandamento, estás a ver? Então, agora, com todas as dificuldades que tu sabes que existem, não é? Pá, ainda para mais alguém como eu, que nunca quis ir à boleia das modas, nunca quis ir à boleia daquilo que uma editora ou de uma produtora ou de uma agência quis que eu fosse ou que eu fizesse. Pá, e quando assim é, tu tens que estar predisposto a pagar o preço das tuas decisões, que é, eu quero ser um gajo com identidade, eu quero continuar a ter a minha personalidade e a minha maneira de estar e de sentir, há um preço a pagar, e eu pago, tranquilo, com um sorriso na cara, outras vezes não, mas com a consciência que é o que eu quero, estás a perceber? Portanto, prefiro 1000 vezes ser um músico que faz a música que acredita e que faz 30 concertos por ano, do que ser um músico que faz aquilo que as editoras querem, que se sente frustrado com a música que faz e tem 200 concertos por ano. Portanto, não troca uma coisa por outra e está-se bem. Portanto, mas vai ser aí algo novo também, brevemente. Estou a preparar aí um projeto fixe, que eu ano passado fiz 15 anos de carreira, desde que gravei o primeiro disco com a Lata, portanto, não é que eu tenha começado a tocar há 15 ou 16 anos, sim, não é? Sim, mas sim. Os 15 anos para mim representam de algum modo o profissionalismo da caminhada. Então eu gravei o primeiro disco de originais em 2005, depois com o confinamento eu tinha planeado gravar um concerto e foi tudo por água abaixo. E entretanto posso levantar uma pontinha do véu, portanto, só um pouco, vá. Vou fazer uma coisa que vou gravar uma session / concerto a celebrar, em vez de ser os 15, os 16 anos, e vai ser uma cena fixe, com músicos fixe, e espero que corra bem. Estou ansioso para ouvir isso, digo já. Obrigado. Estou mesmo ansioso. Vais ouvir. Boa. Tu és músico, és guitarrista, lá está, percussionista. Quando é que tu descobriste a tua voz? Tiveste aulas, foste experimentando. Como é que surge a tua ligação à voz instrumento? Olha, curiosamente, o chamamento primeiro foi da voz. Vou-te contar esta história. Eu andava para aí no 10º ano e tinha 2 colegas de turma que tocavam. Um tocava teclas, outro tocava baixo. E nós tivemos um furo de 3 horas na escola, e um deles, o pai dele também era músico, era teclista, e tinha um estúdio, lembro-me perfeitamente, não era bem numa varanda, mas não era muito maior que uma varanda, sabes? Tinha lá umas colunas, um teclado, fazia lá umas coisas e não sei o quê, e o gajo, bora lá para a minha casa, que o meu pai tem um estúdio e o meu pai não está lá, bora tocar. E eu tipo, mas tocar o quê? Eu não toco nada, meu. Como é que vamos tocar? E basicamente o que aconteceu foi que eles chegaram lá, um agarrou-se abaixo outras teclas e eu tipo a olhar para eles e os gajos estão ao microfone. E isto é tão real como eu estar aqui. E como eu, ou seja, lá está a história do Marley, né? E a importância do Marley. Eu, como curtia muito ouvir o Marley, e um deles também curtia muito o Marley, de repente começa a fazer uma das malhas dos temas do Marley. E agora canta aí, por cima disso. E eu conhecia o tema, não é? Porque eu curtia Marley. E eu começo a cantar. E de repente começo a cantar e tipo, imagina, à segunda frase o gajo para de tocar e diz assim, tu estás-me a enganar, tu já cantaste. E eu, não, mas nunca cantei na vida, nem no duche, estás a ver? Tipo, não, estás-me a enganar, tu já cantaste, tu estás a agarrar o microfone, parece que já cantas. Eu disse, não canto nada. Ainda para mais, eu tinha esta voz... desde miúdo que tenho a voz rouca, assim meio cansada, sabes? Parece. Ou seja, nunca me senti particularmente confiante na cena vocal, porque sabia que era rouco. E todas essas inseguranças nunca me fizeram tipo cantar nem na brincadeira. E a verdade é que mais do que aquilo que ele me tenha dito ou o efeito que isso teve em mim, que não foi particular, o estranho para mim foi o que eu senti quando cantei. Que isso para mim foi a parte, sabes, impactante, que foi claramente eu não estava a sentir que estava a fazer aquilo pela primeira vez. Era uma cena estranha. Tipo, estava lá dentro. Tipo, o que é que acabou aqui de acontecer? Estás a ver? Como eu tinha dito anteriormente, o meu tio cantava, a minha mãe canta tipo super bem, mas isso para mim foi sempre uma cena tipo, não é minha, não é para mim. E de repente ter essa sensação de conforto com uma coisa que nunca tinha feito, mexeu comigo, estás a perceber? E daí também depois essa questão de ter comprado a guitarra, porque um gajo começa a cantar e depois estás sozinho em casa, vais cantar em cima do quê? Exato. Né? Então a guitarra foi um bocadinho na boleia de tipo, ok, vou tentar aprender aqui meia dúzia de acordes,
para tentar cantar meia dúzia de canções. Pronto, e foi isso. E estamos aqui, não é? E estamos aqui agora. Muito bom. Existe algum conselho que tu gostarias de dar a ti mesmo quando tinhas 20 anos? Se pudesse mandar um SMS para ti, na altura não havia SMS, mas a dizer qualquer coisa, uma mensagem para ti, o que é que tu dirias a ti mesmo? Teria feito tanta coisa diferente. Só podias mandar um SMS. Portanto, SMS. tem que ser limitado de caracteres. O que é que tu dirias a ti mesmo? Começa a fazer música original o quanto antes. Perdi demasiado tempo a tocar a música dos outros. Ainda que isso tenha sido um processo de aprendizagem importante. Eu sou um bocado vira-lata, eu aprendi, além da história de ter estudado música, eu sinto que cresci como músico, foi acima do palco, foi na noite, foi nos bares, sabes? Eu sou daqueles que lambeu muito palco, percebes? Ou seja, tipo, anos e anos a deitar-me às 5 da manhã a tocar nos clubes de Lisboa. Ainda assim, sinto que eu fiz demasiado tempo, perdi demasiado tempo onde podia estar a fazer música original. Isso é um grande conselho. Adoro esse conselho, mesmo. Mesmo, faz muito sentido. Tu, sendo o artista que és, músico, cantor, mil e uma coisas, tocaste covers, tens originais teus, de certeza que sempre alguém te vê e tu vais a um jantar convidado, alguém diz, temos cá o Luís e ele hoje vai tocar aquela. Luís, nesse sentido posso pedir, toca aquela. Bem, então no Toca Aquela vou tocar um tema do último EP, não é? Já agora vou aproveitar para tocar um tema recente, chama-se Vai Lá, e mais uma vez agradecer-te também pelo convite, foi muito bom ter estado aqui à conversa contigo. Ora, não vamos falar agora, nem jogar conversa fora sobre a lógica na terra. Chora, não dá para mudar a hora, nem querer mandar embora todo o animal que ferra. Canta, tira os nós da garganta, quem o faz o mal espanta, mesmo quando a voz embarga. Planta, rega a paz que ela levanta, guarda o que nela encanta e desliga a banda larga. Vai lá para amar-te então, que aqui o amor é vão. Sente só quem o consegue, a gente, mesmo que com repelente, para a picada não ser forte. Mente se for leve e indiferente, se te deixar ir em frente e puder virar-te a sorte. Canta, tira os nós da garganta, quem o faz o mal espanta, mesmo quando a voz embarca. Planta, rega a paz que ela levanta, guarda o que nela encanta e desliga a banda larga. Vai lá para amar-te então, que aqui o amor é vão. Luís, muito obrigado. Não tenho palavras para te agradecer, mesmo. Obrigado. É mesmo delicioso e obrigado pela oportunidade de estar aqui, trocar umas letras contigo. É mesmo muito bom. Obrigado. Desejo-te muito sucesso, mesmo. E espero que, malta, ouçam lá em casa o trabalho do Luís no Spotify. Ele tem vídeos giríssimos no YouTube. Um agradecimento especial ao António Parente pela mina velha.
que nos serviu para brindar a entrevista e irá levar um para casa também. Muito obrigado. Muito obrigado, acompanhem-nos nas redes sociais, vejam os vídeos do Luís, são obrigados, e acompanhem-nos também. Obrigado por estar aí mais um episódio. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Mesmo.